Olá, meus amigos, meus irmãos umbandistas, todos aqueles visitantes aqui do nosso canal de Umbanda do Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde, que é um terreiro de Umbanda localizado aqui na cidade de Santos, estado de São Paulo. Já faz algum tempo que eu não faço um vídeo aqui para o nosso canal, devido aos compromissos, né? E agora, com esse período de pandemia também, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Tivemos que interromper as atividades lá no terreiro, por enquanto ainda por tempo indeterminado, né? Eu estou falando com vocês e hoje é dia 2 de maio, então não temos ainda uma previsão de quando iremos voltar com as nossas atividades, né? Mas eu queria então aproveitar esse tempo para poder me aproximar mais de vocês e divulgar aqui pelo canal a doutrina umbandista que nós seguimos lá no Núcleo Mata Verde. Eu tenho recebido muitas perguntas, né, das pessoas que nos acompanham sobre o que a Umbanda acha, né, dessa epidemia do Covid-19, né, dessa doença. E eu resolvi fazer um texto simples, e coloquei lá no blog do Núcleo Mata Verde. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o endereço do blog, para quem tiver interesse de fazer a leitura completa desse texto, tá? Mas eu também achei que seria interessante eu fazer aqui pelo canal a mesma coisa que eu fiz com os manuais, livros e apostilas lá dos iniciados do Núcleo Mata Verde. Fazer uma leitura, né? Uma leitura do texto, uma leitura comentada, acrescentando algum detalhezinho, alguma informação a mais. Eu acho que sempre fica interessante. E mantendo a duração do vídeo curta, né? Sem necessidade de ser aqueles vídeos longos, que nem fazíamos na época da TV Saravá Umbanda, né? Ficávamos 1 hora fazendo o programa pela TV Saravá Umbanda aqui pela internet. Hoje em dia não é mais assim que funciona. Desculpe. Os vídeos são curtos, né? E claros. Então eu vou fazer uma leitura, naturalmente que é um texto longo, eu não vou ter condições de esgotar esse texto nesse programa de hoje, mas a gente vai dividindo em vídeos, tá bom, gente? O título do texto é A Umbanda e o Covid-19, tá bom? Então eu vou fazer a leitura e conforme eu achar necessário, eu vou acrescentando algum comentário ao texto. Nuvens negras e pesadas pairam sobre nosso planeta. Fustigaram a Europa, levando muitas vidas. Vieram da China e já chegaram à América. Estamos falando da pandemia Covid-19, que assusta e traz consequências terríveis à população do planeta. Uma doença misteriosa, desconhecida, que surgiu do nada e misteriosamente desafia a ciência do século XXI, fazendo entre suas vítimas médicos, especialistas, idosos e jovens. Chamando sua atenção para esse primeiro parágrafo aqui, eu comecei falando em nuvens negras e pesadas, né, que pairam sobre o planeta. Essa é realmente a sensação que eu tive, né? Quando eu parei para escrever esse texto, naturalmente, que como médium, dirigente de um terreiro, pedi aos meus mentores, aos meus guias, que me dessem a intuição necessária, né? Pedi inicialmente ao Caboclo Mata Verde, que é o responsável, né, pelo nosso templo, mas Caboclo Mata Verde é um espírito muito delicado com as palavras, né? Ele fala muito pouco, ele dá bons conselhos, mas são conselhos assim secos e diretos, né? E a única inspiração que ele me deu foi o seguinte: Manuel, é hora de recolhimento e oração. Só isso. Não me falou mais nada, né? Eu falei, irmão, recolhimento e oração é um bom conselho, é lógico.
vou refletir bastante sobre isso. Naturalmente que Caboclo não estava querendo falar sobre o recolhimento material, né, de ficar recolhido, preso dentro da sua casa, do seu apartamento, da sua residência. Era um recolhimento no sentido mais profundo, um recolhimento que, além de você estar isolado na sua casa, no seu apartamento, na sua residência, mas é um recolhimento espiritual, né? É hora de você olhar para dentro, realmente refletir um pouquinho sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre você e acompanhá-lo de orações, muitas orações. Então, essa foi a mensagem do Caboclo Mata Verde. Mas eu queria mais, né? Não era isso que eu queria. Queria mais informações, mais intuições, inspirações, insights, né? Para poder escrever um texto baseado, fundamentado na doutrina que nós seguimos aqui no Núcleo Mata Verde, que é a doutrina dos 7 reinos sagrados, né? A maioria das pessoas que nos acompanham aqui já conhecem a doutrina. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no nosso canal, procure lá no site do Núcleo Mata Verde, que é www.mataverde.org. Você vai encontrar lá bastante material sobre isso, e-books, livros. Você vai também ter link lá para o blog, com muitos textos, e vai ter também link para o nosso módulo de ensino à distância, é o ead.mataverde.org. Lá você tem disponível 21 cursos, todos, com exceção de 2 cursos, que giram em torno dessa doutrina dos 7 reinos sagrados. Bom, mas voltando ao texto, então eu pedi socorro ao Exu, Exu das 7 encruzilhadas, Laroie, meu pai, né? Sua bênção. Para que me intuísse, né? Me desse uma inspiração, um insight, alguma coisa, para mim poder fazer esse texto. E o Exu me passou muitas informações, né? Me colocou num caminho. E esse texto, então, que eu estou apresentando para vocês aqui, é um texto inspirado, eu posso dizer assim, pelo Exu das 7 encruzilhadas, tá? Não é um texto científico, naturalmente, né? Não é a minha visão de homem, né? Como engenheiro, como cientista, como pesquisador. É uma visão espiritualista, né? Eu vou tratar de questões espirituais, né? E inspirado pelo Exu, por esse irmão, esse espírito que é o responsável lá pela linha dos Exus no Núcleo Mata Verde e que também está bem próximo aqui da Terra, né? Esses irmãos, os guardiões, eles sabem muito sobre o que está acontecendo no planeta, tanto no mundo espiritual, né? Etérico, próximo aqui ao planeta, quanto aqui no mundo material também. Então eles têm uma grande sabedoria, né? E então esse texto foi fundamentado nisso. E quando eu comecei a escrever, a primeira visão que me veio foi essa, né? Nuvens negras e pesadas pairando sobre o planeta, como se fosse uma grande massa escura, né? Que estivesse se deslocando da China, pela Europa, indo lá para a América, Estados Unidos, e descendo, chegando até o nosso país, aqui o Brasil. E então esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo, eu falo exatamente sobre isso, né? Que era uma doença também misteriosa, desconhecida, que surgiu praticamente do nada, né? Misteriosamente desafia a ciência do século XXI, e fazendo entre suas vítimas muitos médicos, né? Enfermeiras, especialistas, idosos, né? Jovens, né? E é interessante fazer esse destaque aqui, dessa questão, dessa doença misteriosa, né? Que teve seu início assim de uma forma muito oculta, né? Estranha, porque mais para frente a gente vai tratar sobre esse assunto. Esse conceito, né? Essa ideia, nesse momento aqui é importante. E ela faz também entre suas vítimas pessoas ligadas à saúde, né? Médicos, enfermeiros, né? E tem uma característica importante, ela pega também, faz como vítima os idosos, né? Então esses princípios são muito, muito importantes aqui para nós, nesse momento, tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa leitura, né? As informações dizem que é uma infecção provocada por um vírus da família do coronavírus,
que originalmente habitava em morcegos e que pulou para a espécie humana. Quando, onde e exatamente de que forma houve essa contaminação pelo vírus, oriundo dos morcegos, nós não sabemos, tá? Então aqui também é mais uma característica muito importante, né? A gente sabe que esse vírus vem do morcego, né? Eu já vou tratar sobre isso daqui a pouco. O morcego é um animal, é um mamífero, né? Que voa. E ele gosta muito das noites, né? Da escuridão. Durante o dia ele se esconde em cavernas escuras, né? Então esse é outro ponto importante para a gente poder identificar mais para frente a origem, né? Espiritualmente, o que está ocorrendo no planeta. Isso aqui é uma coisa importante, por isso que logo no início eu já coloquei em destaque, tá? E outra coisa, quando, onde e exatamente começou a contaminação, nós não sabemos, ou seja, existem mistérios, existe muita coisa oculta nesse princípio dessa doença, né? Esse é outro assunto que iremos abordar também neste texto e nos próximos textos, né? Tá bom? Vamos ler mais aqui um parágrafo, sempre atentando aqui para o tempo, para que o vídeo não fique cansativo. Eu pretendo todo dia publicar aqui um novo vídeo, nessa leitura que eu estou fazendo, né? E complementado por essas observações. Então, quem tiver interesse pode acompanhar aqui o nosso canal. É importante lembrar você para dar um like aí, se gostou do texto, né? Fazer sua inscrição. Se tiver amigos conhecidos que tenham interesse pela Umbanda, pela espiritualidade, divulgue entre seus conhecidos, né? Que isso ajuda a gente a poder fazer esse trabalho de divulgação aqui da Umbanda e da espiritualidade. Então vamos ler mais um parágrafo aqui no nosso texto. Sabemos que o vírus, após sofrer mutação e contaminar uma pessoa, passou a se propagar na China, mais precisamente na cidade de Wuhan. Houve no início a ocultação pelo governo chinês das informações sobre a contaminação pelo vírus. Somente após tomar proporções alarmantes é que começaram a ser divulgadas as informações sobre a infecção. Esse é mais um assunto muito, muito importante, né? Sabemos que o vírus veio do morcego. O morcego ele tem lá vários coronavírus, né? Que habitam, moram no morcego, né? E esse vírus por algum motivo passou para um ser humano, né? Para uma pessoa, e essa pessoa acabou contaminando várias outras pessoas, né? Agora, o que aconteceu no primeiro momento é que o governo chinês ocultou essa informação, ele não divulgou. Nós sabemos que a China tem um regime autoritário, né? Onde as informações têm uma certa dificuldade para serem divulgadas, a gente sabe disso, mas nesse caso particular, isso aqui é mais uma coisa importante, tá? Ocultação, coisas ocultas. Então, o princípio da doença, houve uma força ali que ocultou o que estava ocorrendo. Porque se não tivesse existido essa ocultação, se aquilo tivesse sido divulgado às claras, com certeza as medidas profilácticas, né? Os cuidados seriam maiores. E essa epidemia não teria tomado essas proporções que tomou, né? Tá? Então houve ali no começo uma ocultação. Isso a gente vai abordar também lá na frente. No prosseguimento desse texto, a segunda parte desse texto, eu vou tratar desse momento inicial da contaminação, né? O que existe ali oculto, né? Como realmente uma pessoa foi contaminada por esse vírus. Qual o motivo? Né? Foi uma mordida do morcego em alguma pessoa? Foi o alimento? Será que esse vírus estava sendo manipulado em algum laboratório? Né? Poderia isso ser uma arma química? Ou poderia também ter havido um descuido no laboratório? Né? Então esse assunto vai ser abordado no final, na sequência desse texto aqui, tá bom?
Vou ler mais um parágrafo e depois a gente volta no próximo vídeo a tratar disso aqui, para não ficar muito longo o nosso vídeo, né? Nós estamos já com 15 minutos, tá? Então vamos lá. Por onde passou, deixou um rastro de mortes, de desespero e tristeza. E com certeza trará consequências econômicas negativas para todo o planeta. Isso é muito, muito importante, tá? Por onde essa nuvem negra foi passando, né? Ela foi deixando mortes. É um vírus que provoca muitas mortes, né? A gente está vendo isso, todos estamos cansados aí de assistir na televisão, cenas de UTIs, cemitério, né? Caixões, muita gente desesperada, muito sofrimento, muita tristeza, tá? Então essa energia, essa vibração, né? Essa ligação tão próxima da morte, do desespero, da tristeza, isso também vai nos mostrar um caminho, tá? Para identificar o que é que está ocorrendo sobre o nosso planeta, tá? Eu estou então fazendo destaques aqui de alguns pontos importantes do texto, porque eu sei que muitas vezes a gente lê o texto, lê de uma forma rápida e não se atenta a pequenos detalhes. Então eu estou procurando destacar aqui, porque lá na frente nós vamos ligar então os elos de uma cadeia, os elos de uma corrente, para que a gente possa decifrar esse enigma da Covid-19, do coronavírus, tá? E o que está ocorrendo com a humanidade nesse ano de 2020, tá bom, gente? Eu vou encerrar por aqui hoje, devido já à duração desse vídeo. A proposta é fazer vídeos curtos, né? Para que não se torne uma coisa cansativa, mas nós vamos aumentar a frequência de publicações aqui no YouTube. Então acompanhe aqui as nossas publicações, tá bom? Eu desejo a você muita paz, muita saúde, muita alegria no seu coração. E tenha muita fé em nosso Pai Omulu, em nosso Pai Oxalá, nossa Mãe Iemanjá, que se Deus quiser, se Olorum permitir, logo, logo isso vai passar, tá bom? Muita fé, um abraço muito forte para todos vocês. Até nosso próximo encontro, então, nosso próximo vídeo.